quero conversar com você nessa noite um pouco sobre o que está escrito na palavra do Senhor. E para tal, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E nós vamos refletir acerca do que está escrito nos versículos do 1 até o 8. Diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 3 da tarde. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha falar conosco. Apesar deste mensageiro, Senhor, traga a sua mensagem e leva-nos, Senhor, para o nível do aprofundamento, o nosso relacionamento com o Senhor, que queres que tenhamos. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse fato que ocorre logo no início da igreja cristã, é algo contado, recontado, lido, relido, e pregadores vêm exaustivamente utilizando este texto para mostrar o poder de Deus em favor daqueles que nele creem. Esses dois homens, Pedro e João, eu gostaria que você ficasse com eles na mente. Pedro e João, eles eram dos apóstolos de Jesus. Eram daqueles que, por aproximadamente 3 anos e meio, estiveram com Jesus todo o tempo todo. Eles viram cada minuto, segundo, e das maravilhas que talvez parte dos outros 12 não puderam perceber. Em algumas ocasiões especiais, Jesus chamava aqueles mais íntimos dele, os quais Pedro e João eram contados. Então eles ouviram tudo que Jesus lhes dissera. Eles estavam presentes em cada milagre operado, em cada ação refutada, em cada doutrina aplicada, em cada conselho dado, em cada maravilha exposta pelo Senhor. E houve em uma ocasião especial que Jesus foi provado por um intérprete da lei. O texto que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37, e você conhece a parábola do bom samaritano. Jesus conta a parábola ali em resposta àquele intérprete da lei. Esteja atento no que eu quero lhe dizer aqui nessa noite. Jesus conta que um certo homem ia fazer um percurso de Jerusalém até Jericó.
Mas ele foi surpreendido durante a caminhada por salteadores que, depois de terem tomado tudo quanto ele possuía, o deixaram muito ferido, gravemente ferido, à beira do caminho, quase morto, diz a palavra. Então Jesus começa a conjecturar e usar exemplos ali da parábola, e ele diz: ocasionalmente, por acaso, passava por ali um sacerdote fazendo esse caminho aí, que era uma rota muito utilizada na época. Passou então um sacerdote, e o sacerdote, vendo o homem naquela situação, moribundo, correndo sério risco de não sobreviver, passa de largo e não atende à necessidade daquele homem. Então Jesus continua dizendo: também passava por ali um levita, que vendo aquele homem naquela situação, fez a mesma coisa, teve a mesma atitude e reação de que o seu antecessor, o sacerdote, viu o homem, mas não lhe deu socorro. Notoriamente, Jesus utiliza o exemplo de um samaritano e diz: um samaritano passava pelo mesmo caminho. Vemos que era realmente uma rota muito utilizada, um percurso feito por todas as classes, todas as pessoas passavam então e fazia esse percurso aí. Esse samaritano, ao ver aquele homem, que provavelmente era um judeu, ele para o seu percurso, para a sua caminhada, desce do seu animal, porque o texto diz que ele estava montado, porque diz que pegou o homem e colocou sobre o seu animal, cuida daquele homem, o texto diz, pesa-lhe as feridas, olha a situação dele, faz uma análise, um exame, trata as suas feridas, suas pisaduras com vinho e óleo. Coloca sobre o seu animal, leva até a cidade, deixa-o então em uma hospedaria, cuida dele. No outro dia, diz ao hospedeiro: olhe, vou deixar 2 denários aqui com você, você vai ter cuidado com ele e eu vou voltar. Quando eu voltar, se tiver algum custo a mais, eu lhe pagarei. Porque o intérprete da lei havia perguntado a Jesus acerca dos grandes mandamentos da lei de Deus. Ele questiona quem seria o próximo então, porque ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem seria o meu próximo? Agora Jesus, utilizando essa parábola, ele responde ao intérprete da lei e diz: quem você acha que foi o próximo daquele homem que estava naquela situação? O intérprete da lei ali diz: com certeza foi o que usou de misericórdia para com ele. Jesus diz: faça assim então. Essa parábola, ela precisa nos fazer refletir bastante acerca desses personagens que Jesus coloca nela. Primeira coisa que nós precisamos analisar, a questão dos salteadores. Na nossa vida, hora ou outra, nós podemos enfrentar pessoas assim. São pessoas que elas veem o que é do outro e querem para si e acham que tem direito. O que é meu e o que é seu é meu também. E utilizam de forças, de artimanhas, de persuasão. E se preciso for, até matam o outro, o próximo, para tomar aquilo que lhe pertence. Jesus, então, utiliza o exemplo de pessoas como essa. Mas Jesus utiliza o exemplo de um sacerdote e de um levita para descrever uma filosofia diferente da dos salteadores, que é quando ele diz: o que é seu, o que é meu, a questão da indiferença. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Jesus então trata aqueles, e para mim chocante, muito chocante, quando ele utiliza exatamente a figura dos religiosos. Aqueles que trazem para si o título e a propriedade de representante de Deus, mas naquela ocasião, especificamente, agiram de modo grandemente indiferente. Onde dizem por aí: é cada um por si, Deus por todos, cada um cuida da sua vida, eu não já tenho problema demais, eu tenho que cuidar de mim, da minha família, das minhas questões, tem o outro que está precisando, está necessitando, ele que procure o governo, ele que procure as assistências aí sociais, ele que corra atrás das políticas públicas, eu tenho que preocupar comigo e eu não tenho nem tempo, não estou dando conta nem da minha vida, quanto mais dos outros. E eu vou repetir mais uma vez, o que eu acho pior é que Jesus usou um sacerdote e um levita para exemplificar esse modo
tão triste de ser das pessoas. E aí, meu irmão, quero te dizer, a indiferença, ela não coaduna, ela não combina. A indiferença, ela não se aplica a alguém que já foi perdoado pelo Senhor. Porque Deus deu-nos o exemplo de não agirmos dessa forma, para não nos posicionarmos desse modo, porque Ele não nos tratou com indiferença. Porque a palavra do Senhor, escrita por esse mesmo João, diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Éramos os mais sujos, os mais vis, os mais imundos, os mais desprezíveis de todos os homens. Mas mesmo nessa circunstância e situação, Ele nos amou. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de um modo sobremaneira, de tal modo que realmente entregou seu Filho em favor desses pecadores. Deus não nos tratou com indiferença, embora a situação do nosso coração, da nossa mente e das nossas ações merecia que Ele nos tratasse assim. É aquele que quer, Deus quer. Quem não quer, não quer. Quer se aproximar dele, tudo bem. Vinde a mim, não vem, fique para lá. Não, Ele nunca nos tratou com a indiferença que nós merecíamos ser tratado. Mesmo sendo assim, Ele olhou para nós. O resumo dessa parábola é do bom samaritano. A pessoa que vive sob a filosofia de que o que é meu, mas o que é meu pode ser seu também. O que é meu pode ser usufruído por você. O que eu sou e o que eu tenho pode servir em seu benefício. É uma atitude altamente altruísta, em benefício do outro. Quando Jesus utiliza as figuras do sacerdote, do levita e do bom samaritano, dizendo que os dois que talvez as pessoas esperavam que tivesse atitude diferente, eles trataram aquele homem naquela situação com tal indiferença, deveriam ajudá-lo e não ajudou, mas o samaritano, que não vivia um bom relacionamento com o judeu, fez o que eles deveriam fazer. Jesus então chama a atenção, não apenas do intérprete da lei que o questionara, mas de todo o público que o estava ouvindo. E naquele público estavam inseridos Pedro e João. Começa assim então a história da igreja. A igreja foi edificada por Jesus e inaugurada pelo Espírito Santo 7 dias depois da sua ascensão. E ela começa a ter na sociedade um lugar específico. Ela começa a ser notada. Ela começa a ser vista. As pessoas começam a querer entender esse movimento espiritual que está acontecendo a partir dos apóstolos e dos 120 discípulos de Atos capítulo 2. Quando nós chegamos aqui nessa parte da narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nós percebemos que Pedro e João, eles não abandonaram a tradição judaica de orar em 3 turnos por dia no templo. Olha, o judeu mais devoto, ele orava às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. O dia do judeu, ele começava às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde. E os mais devotos têm horário fixo, independente de onde estejam, independente do que estejam fazendo, independente das ocupações que tenham, às 9 horas da manhã é hora de orar. Ao meio-dia é hora de orar. Às 3 horas da tarde é hora de orar. E o episódio que nós lemos de Atos, no capítulo 3, mostra-nos então que eles estão chegando para o último período de oração no templo, o da hora nona, o da
das 3 da tarde. Esses homens, Pedro e João, eles viviam uma vida pautada no exemplo. E como isso é que eles chegam no templo, tem ali então um paralítico, um coxo. Um homem que a Bíblia nos disse que desde o ventre da sua mãe, ele já nasceu impossibilitado de andar. Era estratégico, meus irmãos, colocar um paralítico na porta do templo, porque todas as pessoas que chegassem para a oração, eles já chegavam um pouco mais quebrantados, normalmente estão mais sensíveis à necessidade do próximo. Afinal de contas, João escreve em 1 João, no capítulo 4, no versículo 20, que se você não ama a seu irmão a quem você vê, como será possível dizer que ama a Deus a quem não vê? Então, quando a pessoa chega ali para se dirigir a Deus em oração, para falar com o Senhor, ele já chega mais sensibilizado à necessidade dos outros. Então era estratégico colocar aquele homem ali. Eram quase 3 eles estão chegando para a oração. O paralítico que havia sido posto ali, olha para eles e pede uma ajuda, um auxílio, um socorro. E o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que quando ele faz isso, Pedro e João, o texto nós lemos, Pedro e João, fitando os olhos no homem, fixando os olhos, olhando os dois para ele fixamente, lhes fala uma frase que nós precisamos começar a pesar. Eles então lhe diz: olhe para nós. Olhe para nós. E quando eles dizem isso para ele, isso aí num primeiro momento pode nos deixar chocados. Porque o que nós estamos acostumados a dizer é: não olhe para nós, olhe para Jesus. Não olhe para os crentes, olhe para Jesus. Não olhe para as igrejas, olhe para Jesus. Mas Pedro e João, na situação daquele homem que estava ali sentado no chão, jazendo, sem poder caminhar e se locomover dali, olha para eles pedindo alguma coisa e eles então lhes recomenda: olhe para nós. A vida desses homens era pautada no exemplo. O exemplo que eles davam como servos do Senhor. Porque se nós voltarmos na parábola que eu citei, a do bom samaritano, Jesus dá-lhes um sacode acerca do trabalho que eles deveriam substituir depois. Jesus chama a atenção deles porque com a igreja ia terminar o ofício, da lei sacerdotal, e eles iriam assumir o papel que aqueles homens tinham durante a sua permanência no judaísmo. Agora no cristianismo, como líderes na igreja, eles iam estar no lugar do sacerdote e do levita. Qual seria a posição deles? Jesus chama a atenção na parábola dizendo: hoje, aqueles que deviam representar Deus, aqueles que deviam utilizar de misericórdia, aqueles que deviam olhar para o necessitado, aqueles que deviam estender as mãos para aquele que está caído, porque há pessoas no mundo hoje que estão exatamente como estava aquele homem à beira do caminho, talvez não apenas fisicamente, mas quero lhe dizer que também fisicamente, mas mais perigoso do que tudo isso é pessoas que estão quase morrendo a morte eterna, a morte espiritual. Foram tirados deles tudo que tinha, foi-lhes saqueado tudo: a esperança, a perspectiva, o amor próprio, a fé, a convicção, e eles estão tão feridos que estão prestes a morrer, e não há onde estão aqueles que se dizem representantes de Deus. Onde estão? Quando vêm aqueles que nem olham, quanto mais se aproximam. Quando vêm pessoas dessa situação, fazem questão de virar o rosto para o outro lado e nunca se aproximar,
contrariando o que deveriam fazer, porque aquele que representa Deus, ou que se diz representante dele, não estou dizendo apenas a nós os pastores, não apenas aqueles que desenvolvem ofício ministerial, mas aquele que se diz cristão, porque cristão, a palavra cristão quer dizer cópia de Cristo, aquele que faz exatamente como Cristo, e Cristo utilizou o exemplo do samaritano para dizer como ele faria, o que ele faria e o modo que eles deveriam seguir. Como é que está a nossa atitude hoje? É possível que nós olhemos para aqueles que estão tão necessitados, aqueles desesperançosos, porque aquele homem, naquela circunstância, ele havia aberto mão de caminhar e se contentava com esmolas. Mas quando eles dizem, olha para nós, parece chocante, mas essa deveria exatamente ser a nossa atitude, porque é exatamente isso que Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olhando para nós, como é que nós reagimos, como é que nós agimos, a maneira como fazemos, como é que nós falamos, como é que nós respondemos, como nos posicionamos. Ah, meus irmãos, não é tão chocante, sabe por quê? Porque em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Parece que a gente faz de conta que as pessoas não estão olhando para nós. Olhar para Pedro e dizer: Pedro cometeu um erro teológico grave. Pedro não participou de um seminário que o ensinasse a levar as pessoas a olhar para Jesus. Não, ele estava dizendo exatamente o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que ele diz: sejam meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. Quando ele diz olhe para nós, é como se Pedro e João estivessem dizendo: você a partir de agora vai ver exatamente o que Jesus faria por você. Pedro e João disseram ao paralítico, Atos capítulo 3, versículo 4 que lemos: olhe para nós. E eu te questiono nessa noite, irmão e irmã, cristão, nós podemos hoje dizer ao mundo: olhe para nós? É vantajoso para nós hoje, como cristãos, chamar a atenção visual do mundo na nossa direção? É vantajoso? Será produtivo? Teremos o que para mostrar? Faça essa análise mental e espiritual nessa noite. Se nós sairmos daqui agora e a primeira pessoa que nós encontrarmos na rua começarmos a dizer: eu quero que você comece a olhar para mim, eu quero que você comece a me analisar, eu quero que você comece a ver como eu faço, a olhar como eu ajo, o que eu tenho feito, como eu reajo. Seria proveitoso dizer isso? Traria benefícios às pessoas que estão lá fora, que estão sentadas, que estão paralisadas, que não conseguem se mover sem essa ajuda? Quando nós olharmos para eles e dizer: olhe para nós, veja o que estamos fazendo ou como estamos fazendo, isso animaria o coração deles? Eu quero questionar mais essa noite. Eu digo: os pais hoje podem voltar para os seus filhos e dizer para eles: olhem para nós? Os pais podem dizer para os filhos: nós somos exemplo para vocês. Nós estamos nos posicionando de modo a ensinar vocês, a conduzir vocês no caminho. Será possível? Hoje, os patrões podem voltar para os seus funcionários, encher o peito e dizer: olhe para nós. Quando Jesus utiliza o exemplo daquela parábola do bom samaritano, ele repudia o pensamento egoísta, aquele que diz: eu quero é tudo, não estou nem aí para ninguém, não me importo com nada, eu tenho que pensar em mim,
Eu amo a mim. Jesus repudiou. Diz que isso é coisa de assaltante, coisa de bandido pensar desse modo. Será que se fizéssemos uma peneira nessa noite, será que alguns de nós não vazaríamos nessa peneira? De achar que tudo de benefício, só nós somos merecedores e que mais ninguém é merecedor de bênção, de benefício, de alegria, de ajuda, de socorro, de amparo. Jesus repudia esse pensamento egoísta. Jesus repudia a indiferença. Aqueles que dizem, olha, o que é seu, é seu. Agora, o que é meu, filho, é meu. E a palavra do Senhor diz na carta de Tiago, capítulo 4, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Jesus repudia totalmente. Jesus repudia totalmente. E o texto nos sacode, porque quando Pedro olha para aquele homem e diz, olhe para nós, a Bíblia diz até que o homem olhou para eles na expectativa de ganhar alguma coisa. Ele esperava receber uma moeda, mas em lugar disso, ele recebeu pernas. Diga glória a Deus. Porque o que Pedro diz é, eu não tenho ouro e nem prata. Mas Pedro não utilizou isso como desculpa para não fazer o que é necessário ser feito. Aquele homem que passava, aquele samaritano, ao ver a ferida daquele que estava caído, e vendo a possibilidade dele ali de morrer, o texto de Lucas 10 vai dizer que ele utilizou dos seus suprimentos para socorrer aquele homem. Ele usou vinho e óleo. Ele utilizou dos seus suprimentos para acudir aquela vida. Ele deu o que tinha e não era muito. Porque quando ele deixa o homem na hospedaria, ele dá 2 denários. E fala para o homem, se não for suficiente, quando eu voltar de viagem, eu trago mais recurso e aí eu te pago. Se o gasto for superior a esse valor. Porque às vezes nós nos escondemos na nossa falta de recurso, de condição, e começamos a alimentar esse pensamento e sentimento da indiferença, como se a nossa falta ou o nosso pouco justificasse o não fazermos nada. Pedro diz, eu não tenho ouro e prata, recurso financeiro eu não tenho. Dinheiro eu não tenho, condições de poder eu não tenho, posições relativas à economia eu não tenho, mas eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa. Ah, meu irmão. Oh, minha irmã. Não utilize a sua fraqueza e pequenez como desculpa para não fazer o trabalho que Jesus te comissionou a fazer. Não adianta nós utilizarmos a nossa precariedade como desculpa, porque não vai passar diante dele. Porque ele sabe de todas as coisas. O salmista diz, tu conheces o meu deitar e o meu levantar, tu me sondas e me conheces, mas mesmo assim ele te chamou. Deixe de dar desculpas para fazer o que é preciso. Chegou um tempo de a igreja se posicionar não como uma entidade religiosa, porque Jesus já repreendeu a atitude dos religiosos, porque os religiosos agem e praticam exatamente esse sentimento da indiferença. Pregou a uma coisa, é o que está escrito em Mateus, capítulo 23, versículo 3, quando Jesus diz, fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Chegou o tempo da igreja se posicionar de modo diferente. Chegou o tempo da igreja chamar a atenção do mundo e dizer, olha para nós.
Nós temos algo a oferecer. Nós temos algo a oferecer. Vou dizer mais uma vez, nós temos algo a oferecer, mas isso não vem de nós. Não é a nossa filosofia, não é a nossa intelectualidade, não são recursos, não são nossas cadeiras, não são nossos equipamentos. Não é isso que temos para oferecer. O que nós temos a oferecer é um reflexo verdadeiro e real daquele que nos chamou. E então nós podemos dizer ao mundo, Ele te ama, e é porque Ele te ama que eu também te amo, mesmo que você não me ame, mas eu te salvo mesmo assim. Irmão, irmã, aquele homem usou o melhor que a medicina da época dispunha. Era o melhor medicamento que tinha, o vinho. O álcool contido dele é antisséptico. Paralisava o processo de infecção das feridas. Ele tinha o óleo, que era utilizado como emoliente das feridas e machucões. Era o que tinha da medicina na época, assim como era suprimento de vida. Era precário, mas era o melhor que tinha, ele utilizou. Depois ele empregou o esforço, tirou aquele homem da beira da estrada, levantou aquele homem quase morto, colocou no seu animal, arrastou aquele homem até a cidade, colocou ele na hospedaria, zelou dele, cuidou dele. Ei, quero te dizer um negócio, eu ouço muito isso, quando alguns chegam para mim e dizem, pastor, como eu gostaria de fazer a obra de Deus, pastor, eu quero fazer a obra de Deus, pastor, eu quero trabalhar para o reino, eu quero trabalhar para o Senhor, eu tenho sonho, eu tenho isso, eu tenho vontade, eu tenho projetos, eu tenho desejos, mas não basta ter uma boa intenção, se isso não se transformar em uma boa atitude. Boa intenção, isso não é verdade, mas diz aí que tem um lugar quente que está cheio de boas intenções. O que está faltando para esse mundo é atitude. Mesmo que os seus recursos sejam poucos, meu irmão, mesmo que haja precariedade na sua vida, o Senhor sabe de tudo e Ele supre toda a sua necessidade. Lembra que quando Elias necessitou de comer, a viúva não tinha nada. Humanamente falando, materialmente falando, ela não deveria dar assunto para aquele homem. Ela disse, eu vou comer um pão pequeno, meu filho vai comer um pão pequeno, depois nós vamos sentar ali e ficar olhando um na cara do outro até morrer. Mas ele disse, faz primeiro para mim. Me socorra, me acuda. E o Senhor vai trazer uma recompensa para você inimaginável. Só não há recurso quando não há disposição. Eliseu também encontrou uma viúva. Tinha um resto de azeite. E o resto de azeite estava lá, o fundo da botija. O profeta a orientou. E ela saiu buscando vasilhas emprestadas, teve disposição de fazer alguma coisa, de se mover, sair apenas da boa intenção, do bom projeto, da boa ideia. Ela então se moveu, vai, busca vasilhas, e enquanto havia disposição, houve milagre. E o azeite entornou da botija e encheu e derramou, enquanto havia vasilhas vazias. É tempo de nós nos posicionarmos como Pedro e João, agirmos como aquele samaritano, com um sentimento altamente altruísta, estender as mãos, dizer, olhe para nós, nós representamos aquele que te ama de verdade. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o Espírito Santo.